sem trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir-no tenho muito prazer. É só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho aqui, Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus. E o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. por Jesus a trabalhar sem trabalhar, Prontamente, fielmente trabalhar, em servir tenho muito prazer, ó que prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quando há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os amas, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pronto por Jesus a trabalhar sem trabalhar, Prontamente, fielmente trabalhar, em servir tenho muito prazer, ó que prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, sempre sem servir, que prazer, ó muito prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Nas últimas semanas temos estudado sobre missões, lembrando-nos do texto-chave de missões, a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Portanto, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Hoje nós vamos entrevistar mais um missionário que faz parte do nosso hall de missionários que apoiamos através da Bíblia. E este sim é membro da nossa igreja, parte da nossa igreja, inclusive aquela música que normalmente toca no final da nossa célula de louvor a Deus, foi feita por ele, pelo Pedro. Eu vou pedir para ele se apresentar, ele vai falar um pouco sobre ele, sobre sua esposa, sobre seus filhos e também sobre o seu ministério. Olá, Pedro, tudo bem? Bem-vindo. Eu gostaria que a gente orasse agora, antes de começarmos esta entrevista. Senhor, fala agora conosco, usa a vida do Pedro para nos ajudar a entender melhor, Senhor, a obra de missões, o desafio que é ser um missionário. E ajuda-nos e sensibiliza-nos para nos envolvermos nesta obra, quer indo, quer orando, quer contribuindo, quer fazendo os três, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pedro, é um prazer ter você conosco nesta noite. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Pedro, a primeira pergunta desta noite, eu sei que você foi missionário primeiro no Brasil, pela Jocum. Se você puder nos contar um pouco sobre esta experiência, eu apreciaria muito. E logo em seguida, fale também da sua experiência transcultural, que você foi um missionário em outra nação, em outra cultura, não é verdade? Pedro, mais uma pergunta. Como é aceitar o desafio de você viver numa cultura diferente, esperando de você que viveu, né, um país com uma língua totalmente diferente, costumes totalmente diferentes, uma religião que não tem, aparentemente, pelo menos para nós, que não vivemos lá, nenhuma conexão com o cristianismo, porque uma coisa é você ser missionário num país onde já chegou o catolicismo, chegou o protestantismo, as pessoas já sabem alguma coisa da Bíblia, mas no país budista, como é essa questão de apresentar o evangelho para as pessoas que ali estão? Eu sei também que você e Elisha estão se preparando para ir para o campo missionário novamente, daqui a mais alguns anos, eu entendo que talvez dentro de uns 2 anos, não é verdade? O que é que você está fazendo neste período aqui nos Estados Unidos?
E vocês depois irão para a França, não é verdade? Você pode nos falar um pouco mais sobre como vocês estão se preparando para essa nova experiência e esse novo campo missionário? Pedro, como é que as pessoas podem se envolver no seu ministério? Como é que elas podem colaborar com o seu ministério? Dê-nos aí algumas dicas, algumas ideias de como as pessoas que nos veem, nos assistem, podem cooperar com o seu ministério de missões. Pai do Senhor, Cristo, tudo bem? Eu sou Pedro. Que prazer enorme estar com vocês aqui hoje à noite, poder falar um pouco da minha história, da minha família, do que a gente tem feito em missões nesses últimos 10 anos. Eu sou natural de Pernambuco, minha família é cristã, meus avós cristãos, meus pais cristãos. Cresci numa família, assim, bem apaixonada por missões. Meu tio é missionário, ainda é pastor missionário hoje no sertão pernambucano. Meus avós foram as pessoas que fundaram a Igreja Batista que eu cresci, lá no sítio de Paulista, no bairro de Miroeira. Então, para mim, assim, missões bate no coração da família, né? E como o pastor falou, eu comecei a minha história na Jocum. Eu fui para Fortaleza, fiz a minha escola de missões em Fortaleza. A gente no Brasil chama de ETED, né? Escola de Treinamento Discipulado, e aqui na América chama de DTS, né? Disciple Training School. E são uma escola de 5, 6 meses, e a gente pôde, nesses 3 meses primeiro, poder conhecer a parte teórica, né? Você aprende sobre os conceitos de missões, né? As palavras, o coração de Deus, você aprende, né? Mas a criar essa base bíblica para que você possa depois ir às ruas e poder compartilhar com as pessoas lá uma prática, né? Ou como a gente fala lá no Jocum, conhecer a Deus e depois fazê-lo conhecido às pessoas que não os conhecem. E na Jocum foi algo assim maravilhoso. A Jocum mudou a minha vida. Eu sou grato por aquele lugar, sou grato pelo aquele tempo que eu passei com a Jocum. Foi lá que eu aprendi sobre evangelismo, foi lá que eu aprendi sobre estratégia de evangelismo, foi lá que eu aprendi sobre compartilhar o coração de Deus às pessoas que estão perdidas nesse mundo. A gente trabalhou, na época eu estava em Fortaleza, a gente ia para a rua, fazia de rua, a gente fazia trabalho com a FEBEM, adolescentes que estavam encarcerados. A gente estava lá toda quinta-feira, para poder falar de Jesus, para poder trazer a palavra de esperança para aqueles jovens, para trazer uma mensagem de amor, uma mensagem de inclusão, porque eles estavam naquele lugar, lá excluídos da sociedade, e poder dar um espaço e uma oportunidade deles saírem lá transformados, poder serem inclusos novamente na sociedade, mas não mais como criminosos, mas como pessoas transformadas pelo amor de Deus. Então foi algo assim para mim maravilhoso, poder num ambiente diferente, um ambiente que não era fazia parte da minha realidade, e eu pude aprender demais, na Jocum naquele tempo. E ainda na Jocum eu pude, expandir, os meus horizontes. A gente foi para a China, meu prático de missões foi na China em 2010, e assim, desculpa, 2008, eu casei, desculpa, 2008, e assim, foi para mim, assim, transformador, você poder ir para a China, um país tão, assim, único, tão, assim, incrível, a gente poder estar num lugar onde as pessoas não conhecem Jesus, não têm conhecimento nenhum sobre Jesus, e foi lá que eu tive, que meu coração passou a queimar, passou a ter o desejo de poder ir aos povos não alcançados e a lugares que ninguém nunca ouviu falar de Jesus. E com essa experiência que eu tive na Jocum, em 2008, no meu prático na China, eu voltei ao Brasil, e em 2010 eu encontrei a Elish na Jocum e nós casamos, e de lá a gente foi direto para a Tailândia. Assim, foi assim, algo que aconteceu na nossa vida, A gente não planejou, foi assim, foi Deus foi falando, as coisas foram aparecendo, a gente foi, seguindo, guiando, e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nós chegamos na Tailândia em 2010, em outubro de 2010, acho que algumas semanas antes do meu aniversário, e a gente chegou naquele lugar, assim, foi algo assim, incrível, Poder servir ao Pai, naquele lugar, poder anunciar o Evangelho às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Assim, é algo, eu falei, incrível para mim. Para mim é uma experiência que não tem, nada nesse mundo que te pague. Você poder anunciar essa boa nova de Cristo, essa mensagem do Evangelho
essa esperança às pessoas que não têm esperança, sabe? A pessoa entender que ela tem valor, né? Que ela foi criada à imagem e à semelhança de Deus, e que ela tem valor nisso, que Deus a criou com valor, assim, algo incrível. O entendimento bate na pessoa, você só vê as lágrimas caindo, e você chora também porque você vê que Deus está agindo, assim, algo maravilhoso, né? E ao todo a gente passou 5 anos no Sudeste Asiático, né? Foram 4 anos na Tailândia e mais ou menos 1 ano, né? No Camboja. A gente fez assim, algo maravilhoso para nós. No Camboja foi assim, no Camboja a gente pôde, né, poder auxiliar, a gente trabalhava com a missão brasileira, a gente pôde auxiliar, né, no plantio de uma igreja, numa igreja que nasceu do zero, do nada, a gente, assim, Deus estava lá agindo, né, mas começamos com um grupo bem pequeno, né, só tinha eu e Elisha, né, o nosso tradutor local, o pastor local, né, e a pessoa que estava abrindo a casa para poder nos receber, né, e a gente convidou todo mundo, vizinho daquela região, vamos lá para casa de fulano, né, vamos fazer um comes e bebes, né, para o pessoal poder vir, e lá a gente ia compartilhar sobre Jesus, né. Então a gente começou a célula assim do zero, do nada, e assim foi algo incrível, porque 95% do grupo era budista, eram pessoas animistas, que Cristo nem sabia quem era Jesus, era um nome assim estrangeiro para eles. E foi algo assim incrível, porque nosso desejo principal era que as pessoas pudessem conhecer a Deus pessoalmente, né? Paulo fala que a mensagem não era mensagem apenas de palavras, mas que era mensagem de demonstração de poder e do Espírito, para que a fé das pessoas pudesse ser baseada no poder de Deus, né? E a palavra que a gente tinha era essa, a gente queria que as pessoas tivessem uma fé baseada em Deus, não da palavra do Pedro, ou da Elisha, ou do São Mien, ou da pessoa que estava lá, mas eles pudessem conhecer a Deus pessoalmente, né? E tem um texto que eu lembro que eu falei na primeira reunião, eu falei, tem uma palavra na Bíblia, um texto na Bíblia que fala assim, né? Salmo 34, verso 8, fala assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele se refugia. E eu falei assim, algo bem simples, que parece até um pouco chulo. Eu falei, Deus é como se fosse um bolo. Eu falei para ele assim, esse bolo é um bolo muito bom, é um bolo maravilhoso, mas você só pode saber se esse bolo é bom ou ruim se você o provar. Se eu cortar uma fatia e você provar. Eu falei, assim é com Deus. Eu vou contar para vocês várias histórias daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele fez na minha vida, daquilo que ele é, a sua realidade, o seu ser. Você só pode saber se é verdade se você o provar. Se você orar, se você falar com Ele, se você, né, gastar tempo em sua presença. E eu falei assim, todo fim de reunião, eu vou dar um espaço, eu vou parar e eu quero conversar com vocês, né? Eu não falava Kemer, não falo Kemer. E eu perguntava, fazia as perguntas em inglês, e o tradutor falava em Kemer. E o pessoal ia falando como foi a vida, como foi o dia, né? E ele ia traduzindo, ia compartilhando. Eu falava assim, você orou? Você provou Deus? Você deu um tempo para que Deus pudesse agir na sua vida? E passou algumas semanas, ninguém falava muita coisa. E um dia, uma senhora que estava lá, que vinha, né? Era a sogra do rapaz que abriu a casa para nós, a gente poder fazer essa reunião. E ela falou assim, ó, eu quero contar um testemunho. Eu falei, pode falar, minha filha, nossa, aqui é aberto. E ela foi e disse, olha, você pregou lá sobre, você falou que Deus seu aí, que é um Deus que pode, né, escuta orações, né, que pode, sabe, ser provedor na minha vida. E eu tinha uma dívida a pagar, eu estava sem dinheiro. E ela vendia bolinho de arroz naquela região, né? E ela falou assim, Deus, você pode me ajudar a vender os bolinhos de arroz que eu faço, para que eu possa pagar a minha dívida? E sabe o que aconteceu? Ela conseguiu vender todos os bolinhos de arroz naquele dia, e ela pôde pagar a dívida que ela estava tendo. E ela falou assim, eu nunca consegui vender meus bolos de arroz todos,
Eu fazia bolo de arroz e nunca conseguia vender. Mas naquele dia eu vendi tudo, eu consegui pagar minha dívida. Ela falou assim, outra coisa mais, porque o seu Deus é fiel, eu quero seguir teu Deus. Olha que maravilha. Eu falei assim, de queixo caído, eu falei, meu Deus do céu, eu nem fiz nenhum apelo e essa mulher quer se converter? Que é isso? Naquele dia a gente tomou a decisão e falou assim, não vamos fazer apelo nesse lugar não. Vamos deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. E no tempo que a gente passou naquela vila, todas as conversões que nós vimos acontecer, a gente não fez nenhum apelo, não chamou ninguém para Cristo. Elas viram assim, eu quero crer no teu Jesus. Eu quero crer nesse Cristo aí, porque Ele fez isso na minha vida. Eu quero crer porque Deus é vivo, eu quero crer por causa disso. E sabe, para poder terminar aqui sobre o Camboja, né, até o xamã da vila veio para o culto. Porque ele começou a ver que o Deus dele o Deus que ele cria, né, não estava fazendo nada, e o Deus que a gente estava anunciando estava curando os enfermos naquela região. Assim, foi algo para nós incrível, porque a gente nunca tinha experimentado um agir tão ativo de Deus assim, no que a gente estava fazendo. E foi algo tão natural, assim, eu não tenho como explicar para você, não foi nada nada especial que a gente fez, a gente apenas anunciou o Evangelho. A gente apenas falou que Deus é o fiel, que seu Espírito é vivo, que Ele é vivo. E se você crer e você agir e crer e pedir em fé, Ele corresponde à sua fé. Ele corresponde ao seu pedido de oração. E Deus, Ele é um Deus que é ativo na nossa vida. Né? Então, e assim foi. O Camboja foi assim, algo assim, maravilhoso para nós. Sim, viver em um país que é diferente da sua cultura é algo bem desafiante. Né? Não é fácil, não posso dizer que é fácil, não posso dizer que é bem difícil. Você tem dias que são muito difíceis, né? Você tem muita saudade da sua família, né? A gente naquela época era muito novo, a gente foi para Tailândia, eu tinha 21 anos de idade quando estava na Tailândia. Então, né, dois jovens, eu e Elisha, né, sozinhos naquele lugar. Tinha né, o grupo, né, que a gente estava junto, missionário, mas você está só muitas vezes, né? Então você não tem, né, você sente falta da sua comida, do feijão e do arroz, né, para quem é brasileiro, né, do americano. Você tem saudade de poder ouvir português, de poder adorar a Deus, você cantar, orar em português. Você tem saudade dessas coisas. Algo que para nós, poxa, falar português é natural para todo mundo que é brasileiro, né, ou falar de português, né? Mas você sente falta de algumas coisas que faz parte da sua cultura. Então é um desafio muito grande. Não é simples, não é fácil. Mas quando você entende o chamado do Senhor na sua vida, sabe, Deus te capacita, Deus te fortalece, o Espírito Santo te conduz, sabe, vai guiando dia após dia. É uma porção que se renova diariamente. Sabe, é como o Senhor, ele fala que a sua misericórdia a cada manhã se renova, assim também a cada manhã do trabalho missionário o Senhor se renova o teu coração, renova a tua paixão por aquele povo, renova, sabe, o teu entendimento do teu chamado naquele lugar, e você passa a cada dia a criar mais e mais e mais entendimento. Assim, algo que é o Senhor mesmo que está fazendo na tua vida. Sabe, tem muitos desafios, né, principalmente na questão do você poder apresentar o Evangelho àquelas pessoas. Porque, entenda só, né, quando você está num país que a pessoa tem um conhecimento de Cristo, a mensagem ela é um pouco mais simples de falar, porque ela já tem o fundamento, a base, já está lá. Mas aquela pessoa que não conhece Jesus, nunca ouviu falar de Cristo, é algo que é estrangeiro para ele. Então você precisa tentar trazer, né, uma mensagem. Por isso que a gente fez no Camboja, falou sobre Deus, você poder provar e ver, e você poder testar o Senhor, né? Você provar, não testar em teste, mas testar em provar e tá com Ele, tá, sabe, orando e buscando ao Pai, dessa relação pessoal com Cristo. Então você tem que trazer uma mensagem que para eles que eles entendem, né? Uma mensagem que eles vão poder, poxa, é verdade, eu posso orar por esse Cristo aí. E eu falo com ele, assim, a oração é bem simples. Para Jesus, esse nome de Jesus, né, em Thai para isso, né, você, ou para On, Deus, né, Senhor, e você fala isso aqui, ó, Jesus, esse aqui é meu coração, como você fala com seu amigo. Né? A gente tentou tirar toda a liturgia que a gente conhece da igreja, né?
a questão que a gente aprende, né, na escola dominical, né, as orações que a gente aprende, a gente quebrou tudo isso e tentou levar a simplicidade do Evangelho. Você poder se relacionar com Deus, é seu amigo, ele está próximo, ele não está longe. Ele está em todo que é lugar. Você não precisa ir para o templo e lá, ele está aqui com você agora. Só você fechar os olhos ou você olhar para cima e falar com ele. Ele está te ouvindo. Então foi nessa relação da simples mensagem e nessa questão que Deus ele é pessoal, que está com você, que a gente baseou toda a nossa mensagem. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Sabe, a Bíblia fala que é o Espírito que te convence a pessoa do juízo, do pecado, do pecado e do juízo. Não é eu que convenço a pessoa. Então a gente entendeu logo no início que eu tenho que dar espaço para que o Espírito haja, para que o Espírito age na vida daquela pessoa. E meu trabalho naquele lugar é apenas um mensageiro. Apenas carrego a boa notícia. Apenas anuncio que Jesus já veio, que Ele é presente, que a salvação se faz presente agora. Para todo aquele que crê no Senhor, daquele que clama, aquele que invoca o seu nome, né, encontra a salvação, é salvo. Daquele que em fé crê que Ele é Senhor e Salvador, encontra esperança no Senhor, encontra salvação no Senhor. Então assim foi a mensagem que a gente pôde anunciou, que a gente, né, desafios são muitos. Você em alguns locais não tem literatura, não tem Bíblia naquela língua. Eu tenho alguns amigos que têm algumas regiões que não tem Bíblia na língua daquele povo. Então você tem que criar uma linguagem, tem que criar uma Bíblia naquela língua. Então, assim, são muitos desafios do campo missionário para quem trabalha com povos não alcançados, como é o nosso foco, né? Que é trabalhar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou lugares que tem uma postagem bem baixa de cristãos. Então, assim, foi para nós assim incrível. É um grande privilégio você poder participar, poder estar servindo ao Pai nisso. Para mim, assim, incrível. Então, pastor, nesse tempo que a gente está aqui na América, a gente está primeiramente servindo nossa missão local, né? A gente trabalha com a missão chamada Global Fellowship, né? A base da missão fica no norte da Califórnia, e a gente está aqui servindo a eles do sul da Califórnia. Então a gente serve a nossa missão, a gente coordena o departamento de oração da missão, né? A missão ela tem um foco muito grande em cuidar do missionário. A gente cuida dos nossos missionários que estão no campo. Eles são, é muito importante você poder cuidar do seu missionário. A gente tem grupos e equipes em vários países, né? Na África, na Ásia Central, no Sudeste Asiático, a gente tem grupos na Europa e em alguns países de língua, né, de língua islâmica, países fechados. Então é muito importante você, né, poder checar no seu missionário, né, como é que ele está, como está a sua família, como posso orar por você, como está a sua vida espiritual. Essa cobertura, né, é muito importante para a saúde do missionário. Então, a gente valoriza demais que eles estejam bem fisicamente, estejam bem espiritualmente. Porque se você está bem, né, no seu estado físico e espiritual, o seu trabalho naturalmente vai ser bom, né? Essa expectativa de poder estar bem, de poder estar fluindo é muito importante. Então a gente passa tempo, gasta recursos em poder cuidar dos nossos missionários. Então eu e Elisha, a gente coordena esse departamento, a gente coleta orações, a gente liga para o pessoal, a gente faz perguntas às vezes difíceis, que às vezes eles não querem responder, a gente catuca lá porque a gente tá no campo há tantos anos, a gente sabe os desafios que são, que é poder servir o campo missionário. A gente está, né, poder servir eles, poder cuidar das pessoas, a gente ora por eles, a gente liga, a gente participa e também serve a nossa missão aqui nos Estados Unidos também, né, nas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, da questão, né, o home office, né, muita gente não sabe, mas o home office é muito importante na vida do missionário, porque ele recolhe doações, então ele é aquela mão que segura a espada, né? Então, se fosse usar uma analogia, né, o missionário está lá no campo, né, a ponta da espada, mas tem que ter alguém que segura. Então, quem segura essa parte é o home office da missão, né, é o nosso internacional, e também a igreja que dá suporte, que ora, que cuida, que suporta esse missionário
no campo. Então a gente está aqui dando suporte para eles, orando por eles, cuidando do missionário e também nos preparando para o nosso próximo, né, a próxima aventura, o desafio missionário. Eu gosto de falar que a gente está, né, orando e buscando ao Pai, né, nos preparando para poder ir para a Europa, poder ir para servir ao Pai na França, que a gente quer poder servir ao Senhor naquele lugar. Pastor, um pouco mais específico, né, a gente está estudando, se preparando, né, esse tempo que a gente está aqui na América, eu estou estudando, eu quero poder ingressar no mestrado. É muito importante você, que é missionário, você continuar estudando, você poder, né, se aprimorar mais e mais, poder ter mais conhecimentos teológicos, você poder servir ao Pai com excelência. É importante você servir ao Pai com excelência. Então os estudos, eles nos preparam para isso. Outra coisa importante também na missão é você poder fazer o trabalho de casa, né? Fazer o pré. Né? Antes de chegar lá, você tem que se preparar para poder chegar lá corretamente. Então você tem que estudar a língua, a gente está aprendendo francês, a gente está, né, uma linguagem que a gente usa na missão que chama espiar a terra. Né? A gente está, né, conversando, a gente tem contatos na França, a gente tem pastores que a gente conhece, a gente suporta a igreja na França. Então a gente está, sabe, nos preparando no máximo que a gente pode para poder ter essa conexão mais profunda com o país e também, né, tá aos poucos, né, nos movimentando forward, né, para frente, para poder chegar na França preparados, né? Você nunca chega 100%. Você sempre tem coisa que acontece em missões imprevistas, sempre acontecem. Se você quer ser missionário, eu vou te falar uma coisa: aprenda a lidar com imprevistos, que eles sempre acontecem. É uma coisa que é importante para o missionário. Você quer ser missionário, você tem que ter um coração ensinável. Você tem que aprender no decorrer decorrer que a carruagem vai, decorrer que a coisa vai acontecendo, você vai aprendendo, você vai sendo flexível, que as coisas às vezes mudam, às vezes você planejou algo e às vezes tudo mudou. Então é importante se preparar seu coração para isso, estudar, né, ter mais conhecimento teológico. É sempre bom você continuar crescendo nisso e também nos preparar financeiramente, porque servir na Ásia é uma coisa, né? Servir na Europa é algo completamente diferente. Então é muito importante para nós poder criar mais parceiros, né? Porque ter os recursos, né, agora com 5 pessoas na família, antigamente era só eu, Alice, Luna e Zoe, agora é Luna, agora é River, então a família vai crescendo, as coisas vão aumentando, então o custo de servir na Europa também é muito diferente de que servir na Ásia, então a gente tem que se preparar ao máximo para poder chegar lá, né, com nossa cobertura financeira correta, nossa cobertura espiritual também correta, tá tudo certinho para poder servir ao Senhor Pai com excelência. É importante, sabe, você servir ao Pai com excelência. Eu acho que você tem que ser ousado, você tem que agir em fé, mas também tem que agir em prudência. Então a gente está nesse tempo aqui na América servindo a missão que a gente trabalha, mas também, né, nos preparando para poder servir ao Pai com excelência na França. Sim, pastor, a gente fala assim, né? Primeira coisa, tem que entender que todo mundo aqui é cooperador. Né? No reino de Deus, todos nós somos cooperadores. Somos participantes da vida que Deus está fazendo. Somos parceiros do Senhor nesse trabalho, nessa empreitada de anunciar o Evangelho, de poder anunciar a chegada do reino de Deus em Jesus Cristo, né? De poder anunciar as boas novas do Senhor. Então todos nós participamos desse negócio. Todos nós somos esse chamado imperativo de poder servir a Deus. Então está sobre minha vida, está sobre a tua vida também. Segundo, você fala assim, você tem que orar. Você tem que falar com Jesus, falar com Deus, deixar o Espírito te conduzir. A gente, sabe, aconselha as pessoas a poder estar falando com Deus. E na sua oração você pergunta: Pai, como o Senhor quer que eu participe desse ministério que Pedro e que ele está fazendo? Qual é o lugar que o Senhor quer me colocar? É um pastor de oração? É uma pessoa que vai estar orando pelo Pedro, pelo constantemente? Vai ser uma pessoa que quer dar suporte financeiro? Vai ser uma pessoa que quer dar, sabe, que conhece pessoas na França e que quer nos dar alguns contatos?
ou você conhece alguém que ama missões, você sabe que vai amar o que a gente está fazendo e você vai nos indicar essa pessoa. Eu não sei o que Deus quer te conduzir. Eu não sei o que o Senhor quer conduzir a tua vida, mas Ele sabe. Mas Ele quer falar com você, então você tem que orar, você tem que falar com Ele, tá bom? Você tem que provar e ver que Ele é bom, você tem que, sabe, vou gastar tempo falando com Jesus, entendeu? Então, ore, fale com Ele, sabe, escuta a voz do Pai, te conduzindo a como você quer participar com a gente. Em terceiro, eu te aconselho a você poder ir no nosso site, eu vou pedir para o pessoal colocar aí na descrição o site da nossa missão, chama globalfellowship.org, e lá você vai encontrar informações sobre o nosso trabalho, você vai encontrar o que a missão faz, os nossos valores, tudo que está envolvido em relação à Global Fellowship vai estar no nosso site. E se você quiser, sabe, se aprofundar mais no que a gente está fazendo, você pode ir lá em Missionários e você vai encontrar o nosso nome, eu vou colocar tudo isso também na descrição. E você pode assinar para receber nossos informativos. Você pode, se quiser se inscrever, poder ser um parceiro financeiro, lá também te dá essa opção. Para a pessoa que está na América, né, vai ter que ser, né, na questão aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, você pode entrar em contato com a gente pode te passar qual é o procedimento, a informação, você pode participar da nossa vida, do nosso ministério. Tá bom? Então, mas tudo começa em oração. Ora, fala com Jesus e você pergunta: Pai, como eu quero participar da vida do Pedro e da Elisha? Como o Senhor quer me conduzir, né, nesse ministério que o Senhor tem colocado nas mãos deles, né, e como você quer ser esse parceiro, esse cooperador junto com a gente, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme poder falar da minha história, um pouco, né, porque é muita coisa, são 12 anos, mais de 12 anos de missões, né, um pouco da minha vida, né, um pouco da minha família, né, um pouco que a gente fez na Tailândia, no Camboja, aqui agora na América, que a gente está pensando em fazer no futuro na França. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado, Pedro. Deus te abençoe ricamente, foi um prazer ter você com a gente. Deus abençoe você, sua família e continue abençoando o seu ministério e também o seu preparo para voltar ao campo missionário juntamente com Elisha e as crianças. Deus te abençoe. Um abraço. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Aleluia. Quem é Deus como nosso Deus? Quem é Deus como nosso Deus? Aleluia. Quem é Deus como nosso Deus? Quem é Deus como nosso Deus? Já posso ouvir